Fala pessoal, beleza? Eu queria compartilhar uma experiência minha de moleque, algo que eu passei e sempre que eu lembro disso eu dou muita risada porque é, foi engraçado Hoje é engraçado, né? Hoje é engraçado. Na época eu fiquei com raiva, mas depois eu entendi. O que acontece? O meu pai, ele é sensacional, porque ele dá as pisadas de bola dele, como qualquer pessoa, todo mundo tem defeito, todo mundo, eu, você, todo mundo. Mas ele tem uma sabedoria dele que, mesmo quando ele faz tirando sarro, talvez até sem querer ele acabe ensinando a gente. Depois ele vai se tocar que ele ensinou. Mais até do que quando realmente ele vem dar um sermão. Então o que acontece? Eu lembro de uma passagem que eu tocava no Ministério de Música, o coral, né? O famoso coral de igreja. A gente tocava nesse ministério, deixa eu ajeitar aqui. A gente tocava nesse ministério e eu era o líder, vamos dizer assim, mas não era o líder. O coral é todo mundo, é feito por todos. Mas sempre tem aquele que puxa, né? Que toma o senso de liderança. Então tinha eu mais um que às vezes puxava, mas normalmente ficava para mim. Eu tomava para mim a responsabilidade de certas coisas. Então vamos dizer assim. Aí nós tínhamos o nosso equipamento. A gente na época participou de um concurso, um festival de música, e ganhamos com a música de um integrante nosso lá, de um grande amigo meu. E nós ganhamos uma guitarra, em segundo lugar. Ia dar briga, quem que vai ficar com essa guitarra? Ia dar briga. Aí eu sugeri algo, o pessoal achou bacana, nós acabamos fazendo. Vamos fazer uma rifa? Vamos. Aí fizemos uma rifa dessa guitarra, e eu era vendedor na época, então eu passava em muitos comércios, morava na cidade de Socorro, conhecia todo mundo na cidade pequena. Então eu vendi rapidinho aquilo ali, o pessoal também vendeu algumas, e com o dinheiro da rifa, eu vim aqui para Rio Claro para comprar microfones. Aí compramos 5. Eu acho que era 1, 2. Vamos pôr aí que eu comprei 5 com o dinheiro da guitarra e mais um com o meu dinheiro. Então compramos 6 microfones. Por quê? Tinha os microfones da igreja, mas sabe aquele negócio, cachorro de muito dono passa fome? Então todo mundo que usava cuidava de um jeito diferente. Um enrolava o cabo do microfone, o outro dobrava, mais ou menos enfiava na caixinha, o outro só catava, embolava tudo e jogava lá. Então, vira e mexe, o cabo dava defeito, quebrava, o microfone parava de funcionar. Então a solução que nós encontramos foi, vamos usar o dinheiro da rifa para a gente comprar o microfone. Enfim, isso daí eu estou ilustrando porque vocês vão entender agora. Então ficava comigo esses microfones. Eu arrumei uma mochila, uma bolsa, acabava de tocar, todo mundo, eu ajudava, ensinei o pessoal como que dobrava os cabos para não quebrar, para não estragar. A gente guardava os equipamentos, levava embora, ficava comigo em casa. Quando a gente tocava, eu levava de novo o equipamento. Então tinha que levar essa bolsa com os microfones, com os cabos, né? Mais o violão, que eu tocava violão, então tinha o case do meu violão. Para quem não sabe, case é uma mala, aquela mala rígida, grandona do violão, que ela abre assim, sabe? Não é igual aquelas bolsas de pano, de sintético. É um caixão, praticamente. Então, aquilo lá já por si só já é pesado. O violão meu também era um profissional, semi-profissional, algo assim. Eu tinha um Takamine. Perdão, Takamine não. Era um Washburn. E era pesado, era um violão folk, é um violão grandão. Então tinha que levar aquela mala do violão, a bolsa com os microfones, mais uma pasta enorme dessa grossura que eram as nossas músicas e eventualmente mais alguma coisinha. Aí eu lembro que chegou uma missa para tocar lá e eu tinha tirado carta fazia pouco tempo. Aí falei pro meu pai estava no sofá assistindo televisão. Eu falei, ô pai, você não empresta o carro que eu tenho que tocar na igreja para levar as coisas? Ele falou, não, depois eu com a mãe tem que ir na missa também. Nós vamos na missa mais tarde, nós vamos na missa hoje. Tá, mas como é que faz? Eu preciso levar essas coisas. E isso
Aí vem a cereja do bolo, que eu nunca esqueci. Como eu disse, no dia eu fiquei com muita raiva. Mas depois eu vi que aquilo ali serviu para muita coisa para mim. Ele parou, ele tava aqui assistindo televisão, né? Deitado no sofá. Ele olhou para mim assim, fez, ó, tuque, 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 tuque. Nossa, mas eu fiquei com uma raiva. Eu falei, mas então leva eu pelo menos. Ele falou, não, vai, o compromisso é seu, não é meu. Imagina você, adolescente. Adolescente já é meio virado no giraia, né? Você tem que ouvir isso, tuque, 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 ou pega e vai, o compromisso é seu, não é meu. Então, com muita raiva, com muita bronca, eu catei o violão, catei a bolsa, catei o negócio e desci. E aonde a gente morava, lá em Socorro, para quem conhece, para quem não conhece, lá é tudo morro. É uma cidade que é no meio de um vale, assim. Então, para tudo que você vai, é morro. Então, era longe. Desci todo o morro lá de casa. Era longe para danar. E vira, vai para o centro. Atravessa toda uma parte do centro para chegar na Praça Central. Para chegar na Igreja Matriz. Rapaz, eu cheguei moidinho. Mas na época eu era magro, não era gordo que nem hoje. Eu era magrão. Então, fui de boa. E a gente é novo, é moço, né? Tem energia de sobra. Fui, mas eu fui de casa até lá com uma raiva, uma bronca. Eu falei, filha da mãe, e não sei o que tem, podia ter me levado pelo menos. Não, mas deixa pra mim, e não sei o que tem. Aí fui, toquei tudo, não sei o que. Depois eu sei que nós nem discutimos, porque eu, meu pai e meu irmão, a gente sempre foi muito assim. Minha mãe também, mas entre nós três homens, sempre teve esse negócio de um às vezes falar tal. Daqui passa 5, 10 minutos, meia hora, uma hora, você sossega, você acalma, pensa no que aconteceu e fica de boa. Passou. Você não fica remoendo, você não fica ali, né? Pelo menos ali entre nós três. Sempre foi assim. A gente não fica remoendo e depois fica nervoso, invocado um com os outros. A gente resolve. Eu sei que depois passou um tempo e eu saía da igreja, a gente já ia para o grupo de jovens. Então, querendo ou não, no próprio grupo de jovens, a gente acaba refletindo sobre esse tipo de coisa. E aí foi passando o tempo e os anos, tudo. E eu entendi que aquilo que ele fez para o meu bem. E hoje eu sou grato, mas muito grato pelo que ele fez. Porque ele me ensinou que o que ele disse é total verdade. O compromisso era meu. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer nada por mim, de me ajudar com nada, porque eu peguei o compromisso de tocar. Eu tinha que ir lá para tocar. Ele não. O compromisso dele era depois, ele ia na igreja. Mas de quem que era o carro? O carro era dele. O carro é dele. Por que que eu vou ficar bravo porque uma pessoa não emprestou o carro que é dela? Entendeu? A pessoa te empresta ou não. Aliás, com isso também eu tirei uma lição de nunca ficar emprestando as coisas dos outros. Até hoje minha esposa sabe disso. Ela está assistindo agora, eu tenho certeza que ela vai dar risada. E eu não gosto de emprestar as coisas dos outros. Não gosto, porque eu tenho medo, porque se quebrar a responsabilidade é minha. Ah, mas dá para comprar outro? Às vezes dá, às vezes não. Tem coisa que você consegue repor, tem coisa que não. Esses dias mesmo, meu irmão foi lá em casa, veio aqui em casa, aliás, com meu sobrinho. Eu sei que daí, acho que ninguém tava dando atenção para ele, porque a gente tava tudo entretido ali conversando, papapá, os adultos. E acho que ele quis chamar a atenção, ele foi lá, criança, normal, toda criança faz isso. Começou a pegar as coisas. E meu irmão, Davi, não pega. Davi, não faz isso. Davi, não pega aí que vai quebrar. Davi, não faz isso aqui. Ah, mas não deu outro. Daqui a pouco, plá, quebrou um jarro lá, um vaso, sei lá o quê. E era uma recordação da minha esposa. Era uma recordação da Sara, da tia dela. É uma peça antiga. Muito antiga. E eu não esqueço isso, que meu irmão falou. Ele foi dar bronca no Davi e falou, Davi, aí, tá vendo? O papai falou pra você não ficar pegando. Falou pra você não pôr a mão. As coisas a gente vê com os olhos, não com a mão. E agora, como que o pai vai repor isso daí pra tia Sara?
Como? Aonde que o pai vai achar outro desse que não existe mais? Isso aqui é antigo, filho. Isso aqui não fabrica mais, isso aqui não tem mais pro pai comprar. O pai não vai conseguir dar outro pra tia. Tem coisa que a gente consegue repor, tem coisa que não, filho. Nossa, e eu lembrei tanto disso, dessa questão da gente não emprestar as coisas, sabe? E eu emprestar minhas coisas também eu não gosto. Posso até emprestar, já aconteceu muitas vezes de eu precisar emprestar, eu precisar ajudar. A Sara sabe disso. Mas é uma situação que você vê que a pessoa realmente está precisando, às vezes a pessoa nem pediu, você mesmo oferece. Mas eu não gosto. Eu não gosto de emprestar minhas coisas porque é a mesma situação. Aí acontece qualquer coisa, a pessoa vem falar para você com aquela cara de bunda e você acaba ficando com dó porque sabe que a pessoa às vezes não fez por mal, mas ao mesmo tempo você fica com dó que você perdeu o que você tinha. Não adianta a pessoa comprar outro. É diferente. Tem coisas que a gente tem que é uma recordação. Às vezes não é pelo valor do objeto em si, é o valor sentimental que tem naquele objeto, a história que tem por trás daquele objeto. Mas enfim, tudo isso serviu, né, para eu aprender com essa passagem do meu pai. E que, por sinal, eu fui passar por isso há alguns anos atrás, que eu fui contar isso para minha enteada mais nova e tentar, eu não lembro o que tinha acontecido lá, mas eu fui tentar ajudar, fazer como meu pai fazia comigo. Eu fui tentar explicar, fui contar, fui falar. Eu gosto muito de fazer isso que eu estou fazendo com vocês aqui, contar as coisas, relatar, para a pessoa entender, porque funcionou sempre muito comigo. Meu pai falar, minha mãe falar, os meus tios falarem, e esse tipo de relato, esse tipo de experiência fica na cabeça da gente, e você guarda aquilo por muitos anos e aprende com aquilo. Pelo menos para mim funcionou. Tem gente que não funciona. Mas eu lembro certinho de relatar isso para ela, contar para ela, e acho que teve uma vez que ela tinha que ir numa festinha, ou sei lá na onde, que era, não dava para minha esposa levar, e eu também não podia, ou a gente não queria, sei lá. E eu lembro de fazer essa brincadeira com ela. Sabe o que meu pai me ensinou? Falei para ela, sabe que quando a gente tem um compromisso da gente, compromisso não é meu e da sua mãe, o compromisso é seu. Sabe o que meu pai ensinou? Ó, tuque, 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 tuque. Até hoje, se eu chego pra ela e faço assim, ó, tuque, 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 ela já entende o que é, ela dá risada ou fica com raiva, né? Que normalmente ela fica com raiva, porque a bichinha é arretada, como diz. Mas você sabe que eu nunca esqueci, eu nem sei se meu pai talvez ele vai assistir esse vídeo ou não, mas eu não lembro se eu já falei disso pra ele ou não, mas eu sou muito grato. Se eu não falei, então fica aqui relatado nesse vídeo. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por isso que você fez, porque essas pequenas coisas é que vão moldando a gente pra gente criar o nosso caráter, pra gente aprender as coisas na vida. Na hora você fica com raiva, mas depois você para e analisa e começa a entender que ele tinha razão. O carro era dele, não era meu. Ele não tinha obrigação de me emprestar. O compromisso era meu, não era dele. Ele não tinha obrigação de me levar. Eu tinha saúde, juventude e força. Eu podia carregar minhas coisas e seguir para o meu compromisso. Então, isso me marcou muito. Tem outras passagens, outras coisas que eu vou vir trazer aqui e relatar para vocês. Porque é uma forma de falar com os jovens de hoje. A juventude de hoje talvez não saiba esse tipo de coisa. A juventude de hoje tem tudo na mão. Tem o brinquedo que quer, o pai e a mãe levam onde quer, põe na natação, põe no judô, põe no piano, põe no violão, faz aula do que quiser, do curso que quiser e nunca tá bom. Por quê? Porque não dá valor, porque tem tudo o que quer na hora que ele quer. E o pai e a mãe vai lá e reganha e faz. Ah, mas eu quero dar pro meu filho, eu quero fazer pro meu filho tudo que não fizeram por mim, tudo que eu não tive quando criança, eu quero que o meu filho tenha. Será que você está certo nisso que está fazendo? Será que você não está estragando o seu filho? Pensa na criação que você teve e como você é hoje. Agora, se você é um frustrado, depressivo, fica colocando, terceirizando a culpa das coisas que acontecem com você, terceirizando para outros, de repente a culpa não é do seu pai e da sua mãe. Ou talvez seja pais ausentes na época. Pode ser. Mas pode ser que não seja a culpa deles.
Pode ser que a culpa esteja em você. Você não soube interpretar na hora que eles quiseram ensinar você. Às vezes, pai e mãe, eles ensinam de um jeito estranho, sabe? Tem pais e mães que são muito claros, objetivos, diretos, que conversam, que falam isso, aquilo. Mas tem pais que não. Nessa situação, por exemplo, meu pai, ele foi sarcástico. Ele foi um baita de um sacana, como se diz. Ele foi sarcástico comigo. Eu não, o compromisso não é meu, ó. Qualquer um ficaria louco, pistola de raiva. Então por isso que eu falo, é um jeito estranho de ensinar. Talvez na cabeça dele nem imaginou que ele estaria me ensinando tanto assim. Mas eu soube parar, refletir, analisar e entendi, tirei, né, da raiva, tirei do intestino, como diz, e trouxe para o coração. Filtrei no coração, limpei tudo aquilo, aquela mágoa, aquela raiva, filtrei, e aí eu trouxe para minha mente e guardei lá dentro. Porque se você pegar direto do seu intestino, da sua raiva e trazer para a cabeça, você vai guardar com raiva aquilo. Não, eu trouxe para cá, passei por um processo de limpeza, de filtragem, aí eu trouxe para cá. Porque senão você guarda com mágoa as coisas. Então talvez você não soube entender ou interpretar. Ah, mas eles tinham que ser... Não, eles não têm que nada. Eles não têm nada. A experiência de pai e mãe a gente só vai ter quando a gente vai ser. Ou a gente analisar. Eu gosto muito de analisar meus tios, a criação que eles dão para os meus primos, meu pai e minha mãe, os pais deles. Então é bom a gente observar. Eu sou observador, mas tem gente que não. Então vai ser mais difícil para você interpretar o que seus pais estão querendo dizer. Vai ser difícil para você entender o que eles querem te ensinar. Então às vezes a culpa não é deles, a culpa é de você que não teve mais paciência para interpretar. Você não abriu o seu coração, a sua mente para entender a forma deles de querer ensinar você. Por exemplo, meu pai não batia na gente, mas eu tinha medo. Respeito. É o tema de outro vídeo. Eu até marquei no papelzinho aqui alguns temas para eu fazer. Respeito é diferente de medo. Quando você tem respeito, você não tem medo. Você respeita. Se o seu pai te põe medo, se você tem medo dele, então você nunca vai ter respeito por ele. Você tem medo. É uma pessoa que te bate, te ofende, te xinga, te castiga. Isso aí não é pai. Isso é carrasco, né? Por isso que eu tô falando, tem casos e casos. Para tudo tem uma exceção. Tem pai que não sabe ser pai. Mãe. Então, quando você tem medo, você nunca vai ter respeito por eles. Agora, quando você respeita, mesmo quando você apronta, faz arte, não precisa o seu pai bater em você. Só de olhar você já sabe. Então, eu com meu irmão, quando a gente fazia alguma arte, alguma coisa, às vezes estava numa festa, num lugar assim tinha muita gente, a gente aprontava alguma coisa, ele só olhava de longe assim, ó. Não falava nada. Desse jeito, gente. Ele só olhava assim. Eu lembro certinho, ele fechava o dente assim. Na cabeça dele, pra mim, ele tava dizendo assim, deixa, nós vamos conversar em casa. Né? E realmente, chegava em casa. Só que, falar a verdade, eu preferia que ele tivesse batido do que ficar falando. Porque ladainha ele ficava 1 hora falando na cabeça, nossa, e falava. Aí eu ficava pensando assim, nossa, se ele tivesse me batido, eu já tinha apanhado, daqui a pouco já tava beleza, né? Agora falar não, eu tô aqui ainda, escutando. É brincadeira, mas é meio por aí. Eu com meu irmão falo, era preferível se tivesse batido, pelo menos passava logo, do que ficar 2 horas de sermão na cabeça. Mas era o jeito dele. Só que por conta disso, eu não tinha medo dele. Eu tinha respeito. E o respeito gera precaução, né? Você ficava precavido, porque falava, opa, fiz merda. Hoje é dia de conversa. Às vezes a gente até achava que ia apanhar, mas não apanhava. A minha mãe muitas vezes vinha pra cima, né? A minha mãe tentou me bater uma vez e eu já era grandão, comprido, magro. Eu esticava a perna pra frente assim, o corpo pra frente, e ela com sangue nos olhos, ela não via que não tava me acertando. Você só escutava o chinelo assim, ó.
batendo. E ela falando, próxima vez você vai me escutar, não vai fazer mais isso. Ah, aí eu tinha que fazer de conta acertando, porque senão se ela percebesse, aí ela ia bater de novo. Aí eu falava, ai mãe, ai, tá doendo. Ai, não, para, mãe. Esses dias atrás eu contei pra ela disso, eu não lembro disso. Eu falei, mas eu lembro. Mas ela, quando a pessoa tá nervosa, né? Ela veio com o chinelo e ficava... Tchum, tchum. Ela queria acertar minha bunda, mas ela não acertava, porque ela tava tão cega pela raiva que ela não via onde que ela tava batendo. Ela só mandava o chinelo cantava lá atrás. Tchum, tchum. Oh, meu Deus do céu. Mas, sabe, essas coisas que marcam a gente, essas coisas que fazem a gente crescer e virar gente, tá bom? Tem outros casos. O vídeo fica longo, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se você não conseguir assistir, obrigado também do mesmo jeito. Mas espero que você tire um bom proveito de tudo isso que eu contei aqui. Beleza? Do mais é isso, muito obrigado a todos. Quem sabe a gente se vê aí num próximo vídeo, tá bom? Tchau, obrigado.